Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo, estamos aqui para mais um Juris Talk, dessa vez com uma pessoa especial, amigo, professor, vai falar sobre um tema muito bacana que hoje domina parte do meu dia a dia, eu tenho certeza vai encantar muita gente. Então, a gente vai falar sobre jiu-jitsu, vamos falar sobre empreendedorismo, estou aqui com o mestre Tasso Lisboa, meu amigo, meu sócio, meu professor, cara que eu tenho hoje na mais autoestima. Eu queria conversar com você hoje sobre jiu-jitsu e empreendedorismo para que a nossa plateia possa realmente conhecer um pouco mais sobre essa temática que encanta todos os que estão envolvidos. Seja muito bem-vindo a um Juris Talk. E aí, toda vez, professor, eu começo com uma pergunta assim, já que a gente não está diante de uma mesa de amigos, né? A gente está conversando com a audiência. Quem é o professor Tasso Lisboa? Como é que é a história dele? Conta um pouquinho da sua história para a gente aí. Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o seu público. É você que para mim é uma referência, você sabe disso. Eu tive a grata alegria de, em 2012, conhecer você e a gente começar um projeto juntos, né? Através de um amigo comum, que é o nosso querido Tiago, né? E eu tenho muita gratidão a Deus pela sua pessoa, pela sua vida, pelo seu exemplo que você é para mim. Apesar de ser muito mais novo, né? Muito não, um pouquinho. Um pouquinho. Então é um prazer para mim estar aqui hoje, viu, João? Então, vamos lá. Então, o jiu-jitsu para mim, você sabe que, como meu aluno que você é, né? Que para mim é como se fosse faz parte da minha vida, né? Não é uma coisa paralela, tá dentro, tá inserido ali, tá dentro de mim, enraizado, né? Eu comecei na Academia Cavamura, qual você também fez parte no passado, quando eu era bem jovem, né? O seu irmão Pedrinho Melo foi meu aluno com 9 anos de idade, dentro da Associação Cavamura, do mestre Bunny, que em memória, né, que Deus o tenha. E lá pro final dos anos 80 ali, aquele fuzuê que era o jiu-jitsu, né? Aquela loucura toda que o jiu-jitsu promovia na época, era uma coisa muito interessante. Eu que nunca pensei em treinar, fui atleta de futebol no início, quando era jovem, e depois fui de voleibol, né? Em determinado momento um amigo meu apresentou o jiu-jitsu, eu gostei e não parei mais. Aí foi amor à primeira vista. É verdade, sempre é assim, né? Pois é. Sempre é assim. Mas então, isso foi lá em 1980, 88, início de 89. Que loucura, né? Pois é. Eu comecei naquela época também, mas um pouquinho depois, 92, 93, né? A gente tá na UFC número 1, a gente começa a ver aquelas histórias. Número 1, acho que foi 92 ou foi 93. Exatamente. Mas aí começou o jiu-jitsu, depois... Conta um pouquinho mais da história pra gente, a gente quer entender, eu quero entender essa jornada. Eu comecei no jiu-jitsu na Cavamura, só existia essa academia na época aqui em Natal, do mestre Bunny. O jiu-jitsu que em Natal já teve presente há muitos anos atrás, anos 60, 90, com alta sociedade, que trazia um professor de fora para dar aula de jiu-jitsu aqui para uma turma seleta, né? Mas de forma popular, o mestre Bunny começou um trabalho nos anos 80 e foi aí que eu entrei, eu acho que na segunda turma, não lembro bem. Alguns professores conhecidos já treinavam nessa época, né? Já eram faixa azul quando eu comecei, como o professor Bosco, por exemplo, né? Que é uma referência também, né? Dentre outros. E aí a gente começou a treinar, a academia mudava muito de lugar, para vários lugares da cidade, né? Foi para Avenida Rio Branco, em cima da foto do estudante, já teve na Ribeira, já teve em Ponta Negra, Candelária várias vezes, não foi só em um lugar. Enfim, passeamos pela cidade, né? Fazendo aquilo que a gente gostava. E em 1991, se eu não me engano, ontem eu tive com a minha esposa na Cidade Alta, né? E por coincidência eu passei em frente a uma garagem, que é uma garagem, edifício garagem, ali naquela rua que fica em frente à catedral. Sim. Que tem uma caixa econômica, né? Eu fui lá na caixa ontem. E aí eu passei em frente ao estacionamento, onde eu parei em frente a ele, para entrar nesse estacionamento com o mestre Bunny e Ricardão, que estava dentro do carro na época. E aí estava se iniciando uma turma de criança na academia. O mestre Bunny não queria dar aula para criança. Ele disse que não tinha essa habilidade, né? E eu gostava muito de programa, de fazer a técnica bem feita. Era um cara muito, como é que eu posso dizer assim, dedicado, né? Uhum. Treinava todos os dias, domingo a domingo, né? Verdade, eu tinha a chave da academia, abria a academia. E tinha alguns que me acompanhavam. E aí ele perguntou assim, tá, você não quer dar aula para essa turma, não? Né? Eu era faixa azul, acho que 2, 3 graus, nem lembro. E aí eu fiquei
muito feliz por aquele convite, né? Mas nem imaginava eu, né, que hoje com 54 anos eu seria um professor de jiu-jitsu vivendo da arte há tantos anos, né? Mas foi mais ou menos assim que começou. Foi um convite dele, por talvez reconhecer talvez esse talento meu que estava ali, não sei. Foi ele que me convidou, não me ofereci, né? E nem eu tinha nada programado até então. Mas depois que eu comecei a lecionar para a gurizada, eu disse, rapaz, é isso que eu quero fazer para minha vida. E foi aí que eu comecei, cara. E aí não parei mais, né? E assim, eu me considero muito abençoado em relação ao tatame, porque graças a Deus foi lá que eu inclusive conheci minha esposa dando aula, né? Que massa, que maravilha. Dentro do tatame, estou casado há 23 anos, tenho 2 filhas. Então assim, o jiu-jitsu ele faz parte da minha vida como um todo, né? Eu não sei se eu lhe contei já isso, acho que sim, mas em 95 eu recebi um convite da Nagashima, né? Sim. Para dar aula de jiu-jitsu dentro da academia de judô Nagashima, né? E foi ali que eu conheci um pouco da metodologia do judô, da hierarquia, do respeito, da educação para entrar, sair, coisa que o jiu-jitsu tinha pouco. Pouco, é verdade. Isso é verdade, né? Então eu achei muito interessante aquilo ali. E quando eu fundei a minha própria academia, que era Master, né, em homenagem a um grande professor de jiu-jitsu do Brasil, que usava esse nome. Naquela época não existia internet, não tinha nada disso, então você colocava o nome e ficava por isso mesmo. Hoje em dia, se você coloca, é problema, né? Mas eu gostava tanto que eu coloquei o nome da Master, né? E comecei esse trabalho durante alguns anos. E foi lá na Master, Nagashima Master Jiu-Jitsu, na Avenida Rio Branco, que foi a primeira academia que eu dei aula, fora da Cavamura. 95. Fora da academia de Bani, né, da Cavamura, foi a primeira academia que eu dei aula, foi ali. E já com o nome da academia Master, porque o mestre Bani não estava mais morando aqui. Já tinha ido embora desde 93, né? E aí, ali nessa academia, eu conheci essa nova forma de trabalho, né? Que era do judô, muito mais cheio de disciplina, né? De filosofia, de uniformização, né? Que no jiu-jitsu na época não tinha isso, a gente só botava os pets no kimono, né? Então, é um ponto marcante, né? Sim. A gente vê, por exemplo, eu comecei em 92, 93, não lembro agora, na Cavamura, né, com o Subani, numa época que a gente tinha estava muito efervescente a coisa, né, assim, de arte marcial, e aqui no Rio Grande do Norte tinha muito isso, né, tinha muita briga, muito problema, muita coisa, né, não é o que a filosofia da arte marcial prevê, né, mas tinha as justificativas e os porquês disso. E eu lembro muito marcadamente, era essa dificuldade. Aí houve esse episódio de Bani, né, que é um episódio conhecido aqui na cidade, num atentado, e eu tinha 13 para 14 anos, aí meu pai disse, olha, você não vai mais treinar com ele, não. Aí eu fui pro judô, exatamente, porque era o ponto marcante, né, de diferença do jiu-jitsu pro judô, era exatamente essa organização, a filosofia, o respeito que tinha no judô, né, aí passei alguns anos com o professor Fábio Romano, no colégio, e era exatamente isso, você via, né, na balança, né, o que tinha num e o que tinha no outro, né, mas esse é um ponto marcante que eu já vou fustigar, que é exatamente isso. Eu vejo hoje muito do jiu-jitsu no Rio Grande do Norte com o seu DNA, porque é exatamente isso. Em 95, a gente está falando já há algum tempo, né, você já começa a introduzir o que seria, vamos dizer assim, o jiu-jitsu de hoje aqui no Rio Grande do Norte. Porque hoje a coisa está totalmente diferente. Hoje, na realidade, você vê esse jiu-jitsu de antigamente, ainda tem um outro rincão, mas a maioria hoje está espelhada na ideia de que realmente precisa ser organizado, né? Então, conta um pouquinho da história da marcha, eu não conheço muito, não. Eu sei que... Então, a marcha começou lá, né, na Nagashima. Inclusive, quero agradecer aqui mais uma vez ao professor Barreto, sensei, Shihan Barreto, que me convidou para fazer parte dessa equipe na época. Eu cheguei a treinar muito tempo com ele na UFRN, ele dava aula lá, nas terças e quintas à noite. Eu atravessava a Candelária ali na BR, a pé, correndo, ia lá para o ginásio para treinar, mesmo fazendo jiu-jitsu, e mesmo com aquela rivalidade que existia do jiu-jitsu com as outras artes marciais. Provocadas pelo jiu-jitsu, né? Até Bani me perguntava assim, o que você vai fazer ali, rapaz? Eu disse, não, mestre, eu quero aprender, mas você aprende queda aqui. Disse, mas não custa nada aprender um pouco mais com quem é mais experiente na queda do que a gente. É verdade. E aí, graças a Deus, ele não se opunha a isso, eu ia lá e treinava com o Barreto, né? E através desse relacionamento foi criada essa proximidade, ele me chamou para trabalhar lá. E engraçado, João, que eu dava aula às 10h15 da noite, né? Era o último horário da academia, era o horário de jiu-jitsu. Tinha vários horários de judô, inclusive a minha esposa Ayane fazia aula às 6h30, se eu não me engano, da noite, né? Na turma feminina, coordenada pela professora Ivanúzia, né? Que foi o nosso cupido
E aí, nessa turma, olha, era quase todos os dias, porque eventualmente eu conseguia pegar o ônibus de volta para Candelária, né? Mas eu saía da formação do tatame ali, corrido, de 11h15 da noite, para pegar o ônibus ali naquela parada descendo a Rio Branco para a esquerda ali, perto da prefeitura, né? Tentando, longe de Candelária. Tentando pegar o último ônibus, né? Então, a maioria das vezes eu não conseguia, e eu não tinha carro. E os alunos geralmente não tinham carro naquela época, não é como hoje, né? Então eu vinha a pé. Eu ia da Rio Branco até o Imaculada Conceição. Aí chegava até a Prudente de Moraes, passava ali a lateral do Imaculada Conceição, do colégio, que hoje não é mais a escola Imaculada. Quando eu chegava na Prudente de Moraes, eu tirava direto para Candelária. Né? É uma caminhada grande. Levava quase 2 horas para chegar, entre corrida e caminhada, né? Na época era magrinho, era atleta e tal. Mas eu chegava em casa e chegava, cara, feliz demais, porque eu estava fazendo algo que eu, assim, me apaixonei à primeira vista. E muitas vezes também eu ia na chuva. Chegava todo ensopado em casa. O mais difícil era você subir a ladeira do oeste de Candelária, né? Aquele do DED ali. Que era no final da caminhada de quase 2 horas, eu ainda tinha que subir aquele ladeirão, né? E a minha casa da minha mãe até hoje é lá perto da igreja católica. Então era muito longe, né? Mas você via, aí é um ponto importante, né? Pra gente, como empreendedor, né? Um dos elementos que eu vejo no discurso é o quanto você estava apaixonado pelo negócio, né? Ou seja, isso é muito comum, inclusive, nos empreendedores, né? Se apaixonar pelo negócio, acreditar e tal. Esse momento, já olhando para a Master, já que você já estava na Master, já estava com a sua academia já, mesmo que dentro da Nagashima, qual era a ideia assim, de visão que você tinha do jiu-jitsu? Como é que você já enxergava? Já era uma coisa que você dizia assim, pô, eu quero viver disso, eu quero, né, fazer uma coisa diferente, né? Porque realmente o jiu-jitsu que eu vi e o jiu-jitsu que eu conheço hoje, que você conhece e faz, né? Que faço hoje, é muito diferente. É muito diferente. A gente tá... É como se fosse assim, a gente... É tão difícil comparar, porque hoje a gente tem um ambiente muito saudável, colaborativo, e era um ambiente extremamente difícil, insalubre. Difícil. Era para poucos. Era para poucos, exatamente. Hoje a gente tem um jiu-jitsu para todos e antigamente era para poucos. Mas como era a sua visão naquela época, não hoje, né? Naquela época, como é que você já via isso? Pois é, excelente pergunta, né? Porque, assim, a gente não tinha experiência nenhuma, né? Eu era um jovem querendo fazer aquilo ali para minha vida, mas eu não tinha nem noção do que eu estava pensando. Sinceramente, analisando hoje, eu estava naquele período ali sem dizer que eu quero viver disso. Mas como? Não sei. Eu quero fazer isso aqui. Quero dar aula. Então eu estava disposto ali a fazer qualquer coisa para conseguir. E eu fazia, né? Porque quando eu se dispor para vir numa distância dessa, quase todos os dias para casa, para ganhar um pouquinho no final do mês ali, né? E interessante que quando eu estava dando essa aula, num certo dia lá, o professor Barreto, o sensei Barreto chegou para mim e fez assim, professor, ele dava um envelope de cada professor para pagar o mês, né? Dos rendimentos de cada um. E aí ele falou assim, uma frase na frente de todos os professores, que ele juntava todo mundo, fazia a reunião e pagava. Disse assim, parabéns, professor Itácio, mesmo no horário das 10h15 da noite, hoje você está recebendo mais dinheiro do que eu. A sua turma está maior. E isso me deixou mais animado ainda, né? Isso os carinhos que Deus faz na trajetória da gente, né? Usando pessoas para nosso benefício. Ele deu esse comentário e me deixou mais feliz ainda. E aí, em troca disso, ele disse assim, o seu horário vai melhorar, vai baixar, né? Foi aí que eu comecei a colher o fruto um pouquinho melhor, porque além da minha turma ter aumentado, eu tinha professor de judô, marrom, preta, que participava da minha aula. Eu ganhava melhor e conseguia chegar em casa bem mais cedo. Aí sim, todos os dias, voltando para casa tranquilo, de ônibus ou de carona. Dava certo. Mas aí foi nessa mudança de horário, que foi para 8 horas da noite, né, meu horário, que eu conheci uma menina nesse tatame, né? Se você me permite aqui. Claro. E aí eu tive um convite da professora dela de 6h30, da Ivanúzia, para dar uma aula para a turma de mulher, né? Exclusiva para meninas. Nessa turma eu a conheci. Era a pessoa mais tranquila da turma, mais reservada, mais... Não sei, só Deus sabe por que me chamou tanta atenção, né? E aí depois dessa aula a gente começou a conversar e começamos a namorar. Eu chegava mais cedo na academia, claro, estrategicamente. Estava escrito, antes do meu horário. Estava escrito, Deus sabe. E aí a gente, depois de pouco tempo, a gente começou a namorar e casamos em 2000.
Olha aí. Né? Depois de 4 anos de convívio, quase isso, casamos em 2000, estamos aí até hoje. Então, a Nagashima, como eu falei no início, é algo que faz muita importância para a minha vida, sabe? Traz muita lembrança boa. Com certeza. Até hoje sou amigo de todo mundo de lá, de Barreto, Barretão, do irmão dele Barreto, né? Enfim. Eu venho acompanhando, né, 2012, quando a gente se conheceu, e eu vejo, já havia diferença muito grande nesse sentido de filosofia do negócio, né, de organização. Esse vetor da organização, que é uma das coisas que a gente sempre coloca, né, a ideia de, na construção histórica, a gente tentar pensar quais são os elementos do caso, né, da pessoa que está nos brindando aqui com essa conversa, que podem ser úteis para outros empreendedores, né? Sim. Eu sei que é um dos elementos. O que é que você já via, por exemplo, que você dizia assim, poxa, o jiu-jitsu aqui, se tivesse isso aqui do judô, daria certo, que é o que hoje tem. Sim. Ou seja, organização, disciplina, limpeza, né, que era uma das coisas que a gente sofria muito, né? Essa a chave, dificuldade, né? Essa chave virou para mim bastante na Nagashima, pela questão da higiene, do respeito à hierarquia de uma forma educada e não imposta, né? Como é que eu posso dizer? Pela filosofia do ambiente, do local. Isso deu uma virada de chave no meu trabalho futuro, né? Foi ali que eu aprendi muita coisa. Porém, na Kawamura, eu acho que você lembra disso, a gente tinha coisas positivas demais. Por exemplo, a gente tinha uma metodologia de programa, lembra? Uhum. Que você estudava tantas azul, técnicas para faixa tal, azul. então existia isso, tinha uma prova, você tinha que apresentar aquilo ali no dia do evento, enfim. Então isso era muito massa. Eu acho até interessante até para os dias de hoje. Sim. Que a gente sabe que tem muita gente que se forma e tem pouco conhecimento. Verdade. Né? Apesar da gente ter uma gama gigante aí de informação fácil, mas o aprendizado eu acho que é menor do que antigamente. Antigamente você tinha mais uma dedicação maior, não sei porquê, mas enfim. E essa questão também da higiene, cara, isso aí foi uma coisa que mudou radicalmente, né? Acho que as mulheres não treinavam quase nenhuma, treinava jiu-jitsu. Na Kawamura eu só lembro de 2 que treinava lá. Lembro, né? Realmente. Mas fora isso, muito difícil. Porque realmente era um ambiente muito sujo, muito desorganizado, muito cheio de, sei lá, aquele ambiente masculino demais, de pesado. E aí quando você pensa nessa ideia, 95, 96, 2000 quando casa, vivendo de jiu-jitsu, monta uma academia, tem toda uma estrutura por trás, como é que você vê aí, por exemplo, a entrada da Gracie Barra, que é uma das coisas que a gente conhece, vê, né? Ou seja, marca a filosofia. Conta um pouquinho dessa história também, que eu acho que é interessante, que junta esse ponto aí. O que é que aconteceu para eu buscar a Gracie Barra? Por que eu busquei a Gracie Barra? Né? Na verdade, eu fazia parte da Kawamura, era a minha escola de faixa branca, faixa preta, sempre. Só que quando o mestre Bando saiu daqui e deixou, entre aspas, a gente órfão, né? Porque ele não tinha o que fazer, não tinha professor, né? Eu recebi convite dos amigos que treinavam junto com a gente na Kawamura, tal, enfim, mas a gente sempre com aquele lado de fidelidade, de respeito ao mestre, a gente esperava pelo retorno. Até um dia que o meu professor teve aqui em Natal, a gente se encontrou na casa da mãe dele, e ele falou para mim claramente que não queria mais saber do jiu-jitsu. Nessa época, né? Depois até ele voltou, criou uma marca, a BFC e tal, que existe até hoje. E aí eu meio que fiquei sem chão, assim, porque eu não sabia, e agora, o que eu vou fazer? Né? Meu professor parou, como é que eu vou aprender, funciona? como é que eu vou continuar, ter aquela minha referência e tal. E foi aí que eu resolvi, né, depois de algum tempo sozinho, procurar a Gracie Barra. Na verdade, eu fui para o Rio de Janeiro, para casa de uma avó da minha esposa, que eu chamo de vó também, vó Zeni, e com o intuito de procurar um professor. Vai dizer assim, eu quero me filiar a alguém, para ter alguém sobre a minha pessoa que me oriente, que me direcione, né? Que eu acho que não existe professor sem professor, na minha opinião. Sem dúvida, isso é muito importante. Né? Você tem que ter a autoridade sobre você ali, para lhe orientar, ajudar você a trilhar o caminho, enfim. E aí eu através do meu primo, que estava lá no Rio, que é primo da minha esposa, mas eu tenho como família também, meu primo, Rafael. Eu disse assim, Rafa, eu estou querendo ir numa academia, tal, e o Carlinhos, ele já esteve aqui em Natal, chegou a um tempo de graduação da federação, ele estava aqui, conheci, e eu queria ir lá, para ver se ele me aceitava, e, né, processo de me filiar a Gracie Barra, enfim. Mas eu não tinha nem a dimensão do que é hoje, essa é a verdade.
A Gracie Barra, na época, quando eu entrei, tinham 111 escolas. Eu lembro porque tinha uma revista. Já era uma boa escola, né? Mas era só a nível nacional e tal, né? Hoje é um mundo. Hoje é um mundo, né? Mais de 1.000 escolas no mundo todo. Caramba. E aí o que é que aconteceu? Eu cheguei lá com meu primo e tinha um rapaz sentado lá do tatame, muito conhecido lá dentro, que é Arroz, o apelido dele. Marcelo Arroz, gente boa. E aí eu em pé lá olhando pro treino, né? Tava lá a Kira na época, tava o Ryan na época, tinha uma galera lá que ainda fazia parte da Gracie Barra. Aí ele deu a mão pra mim assim, ô, tá querendo alguma coisa aí? No bom carioca, né? Falei, cara, eu queria falar com o mestre Carlinhos ali. Aí ele deu um gritão no tatame lá, mestre Carlinhos, eu quero falar contigo ali. E foi aí que eu tive a honra de pisar naquele tatame, um tatame cheio de estrela naquela época, né? Verdade. Hoje muito mais. E aí eu conversei com ele, ele puxou que antigamente ele dava aula sentado numa cadeira tramontina, ele passava branquinho, ele sentava lá e ficava direcionando tudo. Hoje mudou tudo, né? E aí ele me sentou lá na frente dele, eu comecei a contar a história, falei que era de Natal, ele, pô, como é que tá lá, cara? Ele até lembrou de mim, né? Porque ele me deu a graduação aqui quando teve Natal. E aí ele disse assim, cara, como é que tá as coisas lá? Eu contei a situação toda, como é que estava acontecendo, aquelas confusões todas. E ele falou assim, e aí o que é que você quer? Eu falei, mestre, é o seguinte, que o mestre Banda, ele parou, né? Ele não vai dar mais aula. Tal. Aí eu estou procurando um professor, na verdade, alguém que eu possa me filiar, e eu vim procurar o senhor aí. Aí ele falou assim, cara, eu gostei de você pode ir lá e pode me representar. Naquela época era uma coisa assim bem, né? Não existia franquia, nada disso. Nada disso, né? No jiu-jitsu, pelo menos, não. Isso foi o quê? 2000? Isso foi em 2001. 2001. Né? Foi a vez que eu resolvi ir lá, quando eu consegui ir, né? Porque não era tão simples quanto hoje. Uhum. E aí a gente fez essa filiação e graças a Deus você me conhece bem, você sabe que eu sou muito bem organizado. Mesmo na época da Master, a gente tinha um caderno do aluno, encadernadinho, com a foto do cara, com história do jiu-jitsu, história da Gracie Barra, tudo direitinho, da história da Master na época, né? Uhum. Com um programa que eu peguei da Cavamura, né? Então já tinha uma organização que quando eu entrei para Gracie Barra, eu achei interessante pra caramba, porque já tinha alguma coisa também. Sim. Só que com o tempo, eles estavam lançando aquilo que estava fazendo sucesso nos Estados Unidos já, aqui no Brasil, né? E em 2009 para 2010, teve uma reunião importante na Barra da Tijuca, foi chamar todos os professores do Brasil, já fazia parte da lista, já estava lá. Sim, já. Do Rio Grande do Norte, né? Já tinha uns 9 anos de Gracie Barra. Aí ele chamou todo mundo, sentou todo mundo lá e disse, a partir de hoje vai ser assim, contou toda a história, como ia funcionar. E ele foi muito duro como um líder que ele era, ele disse assim, olha, quem não quiser fica à vontade. Mas quem quiser vai ser assim, né? E o interessante foi que na hora que ele chamou todo mundo para a reunião, era a primeira vez que eu estava lá dentro, assim, numa reunião, né? Então eu não entrei por receio, né? Uhum. Tem uma frase que eu levo muito na minha vida, que é da Bíblia, que diz assim, quando você chegar em qualquer lugar, sente-se no último lugar. Porque é melhor que lhe digam, venha para frente, seu lugar é aqui, do que diga assim, com licença, esse lugar já tem, vai lá para trás. Vai lá para trás, é verdade. Né? Então eu sigo muito isso, eu fico no meu canto lá. Até meu primo me insistiu para que eu entrasse. Vai lá, disse, não vou, cara. Ele me chamou, né? Mas moral da história, daqui a pouco aparece um cara lá chamado, alguém lá dizendo assim, cadê Otávio, Acácio? Aí meu primo é você, eu disse, eu não, pô, eu sou Itácio, né? E aí, o cara, meu primo perguntou, é Itácio, não? Isso é esse aí. Eu disse, puta, é você, mesmo. Vai lá. Aí eu entrei. Cara, quando eu entrei, João, tinha assim umas 100 pessoas sentadas assim no chão, numa sala grande, e tinha um sofá em L assim, onde estava sentado o Liberi, Carlos Gracie Júnior e Jefferson Moura, que é meu amigão também. E Liberi é o meu professor dentro da Gracie Barra direto, né? Se tornou. Uhum. E aí, quando eu entrei, cara, na porta, aí, tanto Carlinhos quanto os outros, né, entrou alguém ali, eles olharam, né? Eu fiquei meio assim, perdido, né? Olhando pra todo mundo. Meu Deus, foi vergonhoso entrar naquele momento ali. Mas eu tinha que entrar, eles me chamaram, né? E aí ele disse assim, senta aqui. Eu sentei no sofá, porque não cabia mais ninguém ali dentro, não. Tava lotado. Era professor do Brasil todo. E eu sentei assim, fiquei lá sentado olhando pro pessoal, né? Aí ele começou a falar de novo lá, como eu estava dizendo para vocês não sabem trabalhar, e a partir de agora vai ser dando um sermão em todo mundo lá. Academia do Jefferson é isso, não sei o que, se eu botar minha filha lá, vocês vão pegar. Aquela história do passado, né? Do jiu-jitsu que a gente já conheceu também. E aí ele disse, a partir de agora é assim. E a matriz do Brasil, a pioneira, vai ser em Campinas, São Paulo. E vai ser assim, 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 o mestre Libra vai coordenar, tal, ele vai ser o coordenador do Brasil, vai ser... Ele já tinha tudo pronto, né?
E eu, quando eu vi aquilo ali, eu falei, opa, voltei para Natal, depois dessa reunião importante, né, alguns dias. Aí eu falei assim, eu preciso ir em Campinas, cara. Aí Deus, ele prepara tudo, né? Verdade. A minha irmã morava em Lorena, São Paulo, com o marido dela, que é militar, Marcos Lima, o qual eu coloquei-os na GB e ajudei a montar a Gracie Barra Lorena depois. Então eles estavam a 4 horas de Campinas. Eu peguei um avião, fui para o Rio, de Campinas, do Rio de Janeiro fui para Lorena, São Paulo, são 2 horas e pouco do Rio, e de lá eu fui de carro com meu cunhado, pela primeira vez em Campinas, e ele também a primeira vez, nunca tinha ido. Conhecer a matriz. Eu queria ir lá para anotar tudo, eu tinha que fazer. Eu não quero viver? Isso. Então, se ali era o modelo, eu quero ser aquilo ali, né? Então eu fui lá. Eu cheguei lá, a gente não conhecia nada, entrando naquela cidade gigantesca que é Campinas. Você sabe que é uma cidade muito grande, né? Fui lá também. Não sei se é a segunda maior de São Paulo, mas uma das maiores, com certeza. Gigante. Aí eu perguntei para dois rapazes que estavam na rua. Meu amigo, você sabe onde é a academia do Liberty? Aí os caras olharam pro outro assim, não. Aí uma mulher ia passando, cara, assim. Quando ela ouviu eu falando com o cara, ela falou assim, eu sei onde é. Uma moça que eu nem tinha perguntado. Você vai aqui nessa rua aqui, a segunda rua direita, aí você pode entrar que é lá. Aí eu entrei numa academia de musculação e no teto lá, no último andar, era a academia do Gracie Barra. Aí eu fui lá. Não tinha ninguém, estava fechado na academia de jiu-jitsu, mas embaixo estava funcionando. Aí eu falei com a recepcionista, ela ligou para a Liberty, e Liberty foi lá, gentilmente foi lá me encontrar, né? E aí, demais. É um homem, assim, muito joia. Pessoa de Deus, um cara bom. E é meu professor. Aí eu encontrei com ele pela primeira vez, conversei com ele. E ele falou assim, você quer conhecer onde vai ser? A gente vai mudar daqui. Eu quero. Aí ele foi lá, botou no carro, foi lá comigo, em Marcão. Massa. Entramos no galpão, ainda em construção, ainda em organização. Tinha uma placa gigante no chão, assim, com mais de 20 metros de comprimento, com o nome Gracie Barra, símbolo e tal. O tatame já estava pronto. Ainda faltava quadros, tudo. Ele disse assim, vai ser aqui agora, vai ser isso. Aí eu peguei um papel, comecei a anotar. Tem que colocar isso, tem que colocar aquilo. Blá, blá, blá. Comecei no processo. Voltei de lá, municiado, né? e assim, animado para fazer. Então, rapidamente eu fiz tudo aquilo ali. Comecei a uniformizar a galera, tal. O processo foi duro. Algumas pessoas não quiseram, não aceitaram no início. Porque isso aí vai dar dinheiro para você para quem? Blá, blá, blá. Enfim, conseguimos fazer. A ponto, isso era 2010. Em 2011, reunião e um evento em Campinas, São Paulo. Aí eu recebo um e-mail da Gracie Barra, o mestre Carlinhos me convidando para ser palestrante dessa reunião. Que maravilha, né? Eu nunca na minha vida não dei para falar o nome. Às vezes tinha uma rota da igreja assim, diga seu nome e o seu endereço. Eu já ficava assim, ó, tremendo. Meu Deus do céu. Cara, será que eu não sei onde eu moro? Será que eu não sei o meu nome completo? É verdade. Mas aquela sensação de, sabe? O lugar que eu me soltava era dentro do tatame. Consigo dar aula, falar, brincar com todo mundo. Mas fora disso, sempre muito tímido, né? Mas ele me convidou. Aí eu falei, e agora, né, bicho? Que eu não sei fazer isso. Aí eu tinha um aluno, muito amigo meu, José Ramalho, conhecido, palestrante, um dos melhores do Brasil. Eu falei, Júcio, eu estou precisando de uma ajuda. O que foi? Eu estou precisando de... vou lhe dar um toque aqui. Aí ele sentou no lugar lá, eu fiquei em pé, ele me ensinou a pegar o microfone. Me ensinou, deu uns detalhezinhos importantes para mim. Eu treinei, deu mais ou menos certo. Aí o evento era o PCI, Programa de Certificação do Instrutor, o primeiro do Brasil, presencial. Eram 100 professores que tinham que se inscrever e ir para lá. Faziam esse curso, respondiam a prova, né? E assistia às palestras, né? No finalzinho fazia a prova. Meu cunhado fez, né? Também, Marcão, já estava dentro da GB. Rapaz, quando eu terminei aquela palestra, Carlinhos falou, acho que Feitosa também, falou Maurício Robb, falou, só a nata, né? E aí, minha vez, ó, eu empelar com o microfone, 100 pessoas na minha frente, chega, eu tava assim, ó. Realmente, botaram... mas, cara, foi um desafio muito massa. E aí, quando eu terminei a minha palestra, foi aplaudido, né? Acho que mais por educação mesmo. Mas, um detalhe importante, né? Na mesa dos mestres, tinha um senhor lá de 70 anos, mais ou menos, na época, 60 e poucos anos, que fez assim, oi, Tássio! Aquela voz grossa dele, aquele braço grosso. Fez assim, ó. Vem cá. Aí eu olhei para ele, pronto, agora é o finalmente aqui, né? Ele vai me finalizar aqui. Ele falou assim, parabéns, estendeu a mão, sua palestra foi excelente. Rapaz, quando ele disse aquilo, chega, deu um alívio no coração, assim. Eu agradeci, pô, um grande mestre, Maurício Alves, falando aquilo para mim.
né? Na época ele era faixa coral. Aí eu agradeci a ele e a partir daí ele para mim também se tornou uma referência, um amigo. É uma referência. E você sabe muito bem que ele é nosso amigo particular, né? Um cara assim que dispensa apresentações. Vê como é interessante, né, professor? A gente tem uma realidade e eu sempre coloco isso, né? Eu acho que essa história, ela traz uma riqueza de detalhes muito grande para se entender tanto a sua história como, de certa forma, a história do jiu-jitsu. Você vê, por exemplo, que você você conta uma história misturando o que aconteceu aqui na nossa realidade, o que aconteceu no Brasil, Sim. o que aconteceu com a Gracie Barra, que hoje é referência mundial, Sim. o quanto ela leva essa bandeira do jiu-jitsu, que é algo que a gente sabe que é um patrimônio, na realidade, que a gente tem, um patrimônio do Brasil muito grande, Sim. que muitas vezes não é nem valorizado, mas aqui dentro, né, lá fora é muito valorizado. Muito valorizado. E é você ver a construção disso, né, de começar com uma realidade totalmente sem conexão, sem profissionalismo nenhum, sem Sim. nada. De repente aquilo vai crescendo, se mistura com outras artes, né, como o judô, que é uma arte irmã. Que vai crescendo. Você falou do Mestre Robert, a gente tem o Mestre Halls, que fazia exatamente essas experiências com outras artes marciais, que é muito bacana. Isso, porque faz com que a gente troque conhecimento, né? Então, troca de conhecimento, apostas, visão com relação a isso. O Mestre Carlinhos, exatamente nesse sentido de colocar a ideia, né? Talvez tenha escutado pessoas de outra realidade, da importância que é você organizar e deixar a coisa correta, né? Para que em 2011, por exemplo, no lançamento desse, ele, sei lá, tenha lá seus 200 escolas, 100 escolas, não lembro, não sei exatamente, mas e hoje se transforma nessa potência mundial. Mundial, cara. E tá em todo lugar, né? E aí eu sei que a gente acompanhou uma realidade, porque quando em 2012 eu conheci, né, eu vi esse ambiente totalmente diferente. Né, do ambiente que a gente estava acostumado a ver. Depois de tantos né? anos. Eu lembro que eu fui conhecer a academia, quando eu olhei, eu disse, todo mundo uniformizado, todo mundo com higiene, um ambiente correto. Eu digo, nossa. E aí chama muita atenção a gente ter esse despertar, né? Porque quando eu fui conhecer, né, a gente conversou já sobre isso, já várias vezes, eu fui conhecer na perspectiva de empresário, investidor, para exatamente trazer o negócio para dentro de um espaço que eu já tinha. E eu me encantei, né, já treinava, etc. Me encantei com a organização, me encantei com o projeto, me encantei com a marca, que já era grande naquele momento. E a gente desenvolveu um trabalho muito bacana. E o que me chamou a atenção, é o ponto que eu queria colocar exatamente para a gente acrescentar nessa jornada, né? O quanto a gente tem de importância que gerou, né, uma referência fora do Brasil. Né? Então, a gente, em alguma medida, não lembro se foi a partir de 2017, 18, 16, não lembro agora, mas você começou a ir para os Estados Unidos, para a Europa. Então, conta também um pouquinho dessa história. 2014, 2015. Essa fase é uma fase muito importante, porque a gente tem aquela ideia de que, poxa, o Brasil só tem produtos agrícolas para exportar, não tem conhecimento, só futebol. Não tem nada cultural e material também tão importante como é o jiu-jitsu. Como é que foi isso? O jiu-jitsu é cultural demais, né? Demais, né? Demais. O jiu-jitsu brasileiro, né? O que a gente pratica é o jiu-jitsu brasileiro. Ele é mundialmente amado. Né? Onde você chega é impressionante. A gente só sabe da potência que é o jiu-jitsu quando está lá fora. Verdade. Aqui dentro é muito forte, mas o quanto ela é importante lá fora, a gente só sabe quando sai. Quando sai, é verdade. Né? Mas eu não posso deixar também de lembrar que você, João Paulo, teve essa visão também de empreendedor do jiu-jitsu naquele período lá. Verdade. Quando você chegou na academia, eu lembro como fosse hoje, né? Lembrando da história, você chegou no meu tatame lá, estava sentado. Quando eu virei para tomar uma água, você estava lá sentado de paletó, todo arrumado, um bom advogado que é. E a gente começou a conversar ali, você tinha a ideia de colocar no Estúdio 3, que hoje é o nosso S3, né? Se transformou na Academia S3, do nosso querido Eliezer, meu aluno e seu parceiro. E aí você chegou e disse, vamos colocar lá? Eu disse, cara, eu só estou sozinho aqui. Se eu sair daqui, eu acho que meu negócio enfraquece muito, mas eu posso tentar colocar um professor. E aí a gente foi nesse processo até a gente conseguir quase que montar lá. Só que não deu tempo. Verdade. Naquela passagem ali em frente, eu comentei com você ali, dava uma academia boa, né? Mas sabe aquela coisa inocente que você não imaginava nunca? Que do meu lado tinha um cara que era corajoso pra caramba e que tinha vontade de fazer um negócio de verdade, né? Porque você fez isso acontecer.
E aí você falou, você tem coragem de colocar ali? Eu disse, coragem eu tenho, não tenho dinheiro. Aí você repetiu, você tem coragem? Eu disse, tenho. Eu disse, então, peraí. Fez a volta, ligou e a gente alugou o prédio. Em 3 meses, nós viramos a maior academia do Brasil por 3 anos. Né? Verdade, foi um Foi sucesso. um impacto absurdo, não só para o jiu-jitsu, mas como o negócio em si, na cidade. Todo mundo conhecia. Tinha mais adesivo no carro do que... Era uma multidão. Né? Verdade. E graças a você que acreditou naquele projeto, naquele período, quando era uma coisa que, apesar de já estar num padrão melhor, estava longe de ser no padrão que a gente construiu. Né? O que você faz parte também. E aí... quando a gente montou esse espaço, chamou a atenção, como você bem disse, para fora. A gente fez coisas como vídeos que ninguém quase fazia, naquele padrão que a gente fez. Vídeos institucionais só para mulher, só para aquele jiu-jitsu para o pessoal que sai do escritório, que sai do hospital, na época que como vídeo médico. não era tão comum, né? Não era comum. Então a gente fez um negócio de alto padrão, chamou a atenção de quem estava fora, a ponto o grande Flávio Almeida, que é o coordenador da Gracie Barra dos Estados Unidos, né, e Europa e Ásia, ele fez questão de vir a Natal, né, e ficou na minha casa, inclusive, por vários dias hospedado lá. E eu lembro que quando eu acordei, eu fiquei na casa da minha sogra, no apartamento vizinho, porque veio ele, a esposa, as 2 filhas e o pai e a mãe, né, o padrasto e a mãe. E aí ficaram 5 pessoas na minha casa. Eu disse, eu vou para casa da minha sogra, você fica aqui, dei a chave do carro, inclusive do seu carro. Porque o meu carro só cabia 5 e o seu cabia 7 lugares. E a gente trocou os carros, gentilmente você fez essa ajuda, e aí ele ficou com o seu carro e o meu apartamento. O que é que a gente fazia de manhã? Ele assim, Flávio é um cara extremamente organizado, assim, muito correto nas coisas que faz. Ele marcava comigo de manhã, 7h30 pra gente tomar café. Eu descia também, sou muito pontual, mas ele é um pouco mais do que eu, antes de mim. Eu descia no meu prédio lá, ele já estava embaixo, sentado ali na área comum do condomínio embaixo, me esperando pra gente ir pra padaria tomar café. E ele abria o cadernetinho dele assim, o caderninho, e ficava, vai lá, fala aí. Como é que você fez não sei o que lá? Tá? E ficava anotando as coisas. Que maravilha. Né? E esse cara, pra mim, é uma referência gigante. Quem sou eu pra... Não é? Mas eu achei muito legal a postura do cara, de humildade, dizer assim, bicho, eu quero saber. Porque você tirou leite de pedra no Nordeste. Você fez um negócio que ninguém nunca tinha feito ainda. Né? Se hoje alguém faz, parabéns. Mas naquele período a gente fez sem referência. A gente fez fazendo mesmo. Né? E claro que não é uma capacidade nossa, foi uma orientação da Gracie Barra que a gente simplesmente foi lá e seguiu. Né? Então, quando deu 2014, né, aquela nossa amizade fantástica com o mestre Maurício Robb gerou a primeira ida minha para fora, que foram seminários que a gente fez pela Europa, e a gente chegou também ao Emirados Árabes, né, Dubai e Abu Dhabi. A gente foi para a Alemanha, várias cidades da Alemanha, para Portugal, para França, né? Na França foi Limoges, Molisson e Paris. Portugal foi Lisboa e Almada. A Alemanha, perdi as contas das cidades. Inclusive, a gente se perdeu na Alemanha. Eu e o mestre Maurício quase não se acha, porque é muito difícil de ler aquelas coisas lá, né? Mas, enfim, foi uma experiência incrível do lado de um cara fantástico, que é o mestre Maurício, né? Um grande mestre. E aí, depois disso, veio os Estados Unidos, né? Começou um processo novo lá, a gente orientou algumas escolas, porque a gente já tinha um certo know-how. Me associei numa academia no Texas, depois a gente foi evoluindo para outros lugares, mas em Colorado Springs foi onde a gente montou uma escola inteira, né? Desde o zero. Para o professor Todd Battaglia, lá em Colorado Springs, no estado do Colorado. E essa academia também foi um sucesso, uma academia muito legal, dei vários seminários fora. Inaugurei algumas academias, como por exemplo, a Academia do Gigantinho, Round Rock, no Texas. A gente fez o seminário de inauguração, academia linda. Enfim, a gente começou a ter acesso à terra do Tio Sam. Né? Verdade, que por sinal, né, adora o jiu-jitsu brasileiro. Adora. Né? É impressionante. É impressionante. Né? Como... Toda vez que eu vou pra lá, eu vou com a camisa da GB e o pessoal no aeroporto faz a festa. Né? Os policiais, cara, você é Gracie Barra, não sei o que, é Gracie Jiu-Jitsu, enfim. E foi assim que a gente começou a chegar por lá. Né? Eu tinha um certo receio de sair do Brasil, nunca senti a mínima vontade. Inclusive em 2011, naquele evento que eu te falei do PCI, o mestre Carlinhos me perguntou pessoalmente, no almoço, você tem vontade de sair do país e viver do jiu-jitsu lá fora? Eu disse, não.
respondi assim, bem simples. Não, mestre, eu acho que dá para viver do jiu-jitsu no Brasil. Só que eu não tinha ideia da dimensão que era viver do jiu-jitsu fora. Eu não conhecia, fui em 2014, né? Então, a primeira vez que eu fui, realmente, aí a mente abriu, né? Que é engraçado, né? A gente vê como eles valorizam no sentido de entendimento de que é algo, vamos dizer assim, único, né? Uma arte marcial que tem uma mudança, gera uma mudança total na percepção do indivíduo, né? A gente sabe que o esporte, de uma forma geral, gera essa mudança, a arte marcial muito também, mas o jiu-jitsu realmente é fantástico. E a gente carrega isso, né? E eles, hoje, obviamente, tem muito americano, muito, enfim, europeu que tem já um DNA forte do jiu-jitsu. São muitos anos, né, que a gente tá lá já. Mas o Brasil realmente tem essa bandeira, que é algo que a gente... Eu defendo sempre isso. A gente valoriza muito pouco. Muito pouco. Quanto a gente tem de bons professores, bons atletas, enfim... de uma forma, a gente vê, você falou dos eu não sei se foi Dubai, Emirados Árabes, mas tem determinados países do Oriente Médio que tem isso como dentro da escola, né? O cara tem que praticar jiu-jitsu. Eu estava escutando esses dias o cara falando que parece que as Forças Armadas também tem como pré-requisito jiu-jitsu. Você vê que as Forças Armadas americanas têm o pré-requisito jiu-jitsu. Então, assim, é uma realidade hoje que se espalhou pelo mundo, né? A gente vê como quase um dever de casa e a gente ter isso no DNA da gente, isso é muito bacana, né? Mas, professor, realmente a jornada, eu queria que como eu conheço, né, uma boa parte dela, eu queria que a gente entendesse exatamente isso, né? Começar numa academia aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, pequena, sem a organização que a gente tem hoje, e terminar como referência no mundo, e você vê como as portas vão se abrindo de uma forma que a perseverança, obviamente, a dedicação, o propósito, tudo isso que eu acho que são vetores, inclusive, para que os empreendedores entendam, porque muitas vezes a gente vive hoje, né, como conselho, né, a gente vive uma sociedade que muitas vezes o cara quer empreender, beleza, eu quero empreender, eu quero ser empreendedor, etc, eu quero fazer acontecer, mas ele quer que isso ocorra do dia para a noite. Então, assim, um dos fatores, eu coloco assim, para o professor exatamente essa ideia, né? A gente tem hoje no jiu-jitsu uma filosofia muito forte, né? Muito forte. Estar na Gracie Barra, né, já traz em si uma filosofia que é exatamente a filosofia, o lema, né? Jiu-jitsu para todos, ou seja, é o jiu-jitsu não só para competidores, não só para atletas, mas para todo mundo, né, que tenha condições. Mas eu acho que um primeiro ponto que eu queria trazer, assim, até como um lema de filosofia dentro que faz essa conexão do nosso podcast é o que são os valores do jiu-jitsu, né? Por exemplo, né, essa questão da resiliência. Né? Como é que você vê isso? Como é que você vê, por exemplo, a necessidade de humildade, né, e outros valores que a gente tem no dia a dia? Pois é, o jiu-jitsu é interessante porque você lidar com uma coisa muito complicada do ser humano, que é a vaidade, né? Verdade. A gente ali o cara quer ganhar, ninguém quer perder, né? Verdade. Mas no mesmo lugar tem um senso de cooperação muito grande dentro do tatame. A gente vê isso muito presente ali no tatame, né? A gente sabe que tem alunos ali que, entre aspas, poderia destruir o outro rapidamente ali, mas ele consegue levar a luta mais tempo, ensinar durante o treino. Ele não está ali só para ganhar. Então existe um ambiente de competição, sim, mas de cooperação também, é muito forte. É uma bipolaridade, digamos assim, né, de sentimentos ali dentro do tatame, que é muito massa. Que você consegue fazer com que as pessoas que acham, né, que pensam não ter condição de estar ali, passam a estar ali e valorizar aquele momento ali, né? Eu tenho um aluno que eu queria citar aqui, que é um dos mais recentes chegados na academia, que é o José Augusto, né, pai de 2 alunos nossos lá da academia. Ele tem 65 anos e começou o jiu-jitsu agora, né? Eu acho que deve estar no 5º mês, se eu não me engano. Estava assistindo o treino dos filhos lá, eu sentei com ele para conversar, eu estava fora do tatame. E aí eu falei assim, seu Zé Augusto, vamos dar um treino com a gente aí. Ele falou, não, rapaz, eu não tenho nenhum jeito para isso, né? Cara, vamos fazer um teste, só o senhor vem, eu empresto um kimono pro senhor aqui, da escola, o senhor faz a aula e se o senhor gostar, o senhor fica, se não, o senhor teve uma experiência. E aí o senhor vai poder dizer que não fez porque não gostou, né? Mas o senhor experimentou. Ele falou assim, mas você acha mesmo? Tá com 60 e poucos anos e não sei o quê. Vamos tentar? Tá bom. Ele fez uma aula. João,
lá atrás foi amor à primeira vista pra mim, pra ele também foi. Ele falou a mesma coisa, rapaz. É complicado. Que negócio não bom. Faça, não que faça. negócio bom. Não façam. Olha, se vocês não quiserem, não façam a aula experimental, porque realmente é amor à primeira vista. Vocês vão ver. E aí, rapaz, ele começou a treinar. E aí, mais ou menos no 3º mês, eu fui pro aniversário do Rafael, que é um dos filhos dele. Rafael e o nosso querido Ronaldo, né, os 2 filhos. E aí, no aniversário, uma senhora... Capaz de já ter sido o bolo de jiu-jitsu. Uma senhora... aniversário já, o bolo do jiu-jitsu, o kimono. Uma senhora bateu no meu ombro, né? Assim, me chamou, eu me virei. Era uma senhora loira, que eu não conhecia. Cabelo branco, na verdade. E aí falou assim, eu tô aqui só para lhe agradecer. Aí eu sou esposa do Augusto. Zé Augusto, né? Que tava lá. Ah, prazer, tal. Gente finíssima. Osidália, se eu não me engano, o nome dela é um nome bem estranho, assim como o meu. E aí eu falei assim, mas agradecer o quê, né? Olha, o meu marido mudou a vida dele em 3 meses. Não, é outro cara, é outra pessoa com 65 anos de idade. Parece que virou um menino, sabe? Né? Treina todos os treinos completos, não abre mão de chegar no horário, é um dos primeiros, ou o primeiro a chegar na academia, chega meia hora antes da aula. Sabe, dedicado, resiliente, um cara super do bem. O cara tá apaixonado pelo jiu-jitsu. Já tem 2 vezes que eu vou na granja dele, que tem uma granja de Macaíba muito legal. Convida a gente, vai uma mesa farta para receber os amigos do jiu-jitsu. Ele tá apaixonado pelo jiu-jitsu, essa é a verdade. É impressionante, né? Realmente é complicado a gente tá nesse meio há mais tempo, mas já deixou de ser paixão, passa a ser amor, sim, né? Porque no começo é muita paixão, hoje a gente não consegue mais ter essa mesma paixão, né? Do dia a dia dos treinos, mas é muito bacana realmente você ter. Eu acho até que, esses dias eu estava escutando não sei se foi podcast, alguma coisa, mas falando exatamente isso, da capacidade que o jiu-jitsu tem de mudar a mentalidade do ser humano, ou seja, da ideia de você colocar um elemento novo dentro da perspectiva do dia a dia do ser humano, né? Do dia da atividade dele, da forma como ele vê o mundo, né? Ou seja, sim, a realidade de construção de uma nova percepção do outro, né? A gente tem, né, uma das grandes vantagens, eu lembro na época que eu comecei a treinar, era uma das coisas que se colocava muito, né? Hoje se usa, eu acho até que de uma forma não correta, mas assim, a capacidade que você tem de confiança que o jiu-jitsu dá. Então você recebe um conhecimento, você recebe uma arte, né? Uma arte marcial extremamente eficaz, e isso lhe dá uma confiança e uma tranquilidade que você não precisa estar mais, por exemplo, reagindo a tudo. Sim. Você pode se... Não, peraí, calma, olha, verdade, não vou fazer isso. Não. Então, assim, os elementos de filosofia, de autoconfiança, né? Eu lembro que você contou uma história, não sei se você vai lembrar, mas falando na parte de negócio e empreendedorismo, uma história que foi, não sei se foi de Gustavo, falando sobre a ideia de você apresentar-se dentro de uma reunião muitas sim, vezes e chegar com jiu-jitsu, você acaba ganhando uma confiança que muitas vezes você não tem. É como se você, mais ou menos assim, comparando, é como se você ganhasse um superpoder, sim, obviamente com super responsabilidades, mas que gera realmente um dia a dia melhor. Conta essa história também do... Pois é. Eu estava em Campinas, São Paulo, não é, aliás, perdão, Campinas não, eu estava em... como é que chama? Belo Horizonte? Não, meu Deus. Fora... Não, onde é a matriz hoje, gente? Florianópolis, desculpa. Eu estava em Florianópolis. Quartel-General de Florianópolis, exatamente. Quartel-General hoje, que antes não existia ainda o Quartel-General, né? A gente estava num evento lá, um evento internacional grande, da Gracie Barra, um summit. E aí eu estava no quarto com o mestre Maurício Roberts, a gente estava no intervalo do evento, de um dia para o outro, a gente estava pronto para dormir. E aí eu recebi uma mensagem bem grande no WhatsApp, de texto, né, desse meu aluno Gustavo Cândido, agradecendo pelos ensinamentos do jiu-jitsu na vida dele, né? Eu achei muito interessante isso. Porque a gente que é professor, a gente pensa que está limitado ali a... Eu não penso assim mais, mas antes a gente pensava o quê? Eu vou passar o conteúdo, tem que ser bem passado, sim, claro, você tem que dominar o que faz, mas acho que é só aquilo ali, o cara aprendeu é para ganhar de outro. Mas o jiu-jitsu, como você bem disse, vai muito além, né? E aí ele mandou esse texto agradecendo e ele explicou o porquê. Ele estava para negociar uma rede de concessionárias na Bahia.
e tinha viajado para lá e ia se reunir. Quando ele abriu a porta da reunião, ele disse que tinha uma mesa grande com mais ou menos umas 8 pessoas, todos de cabelo branco, todos senhores. E um menino, né? E ele tinha 30 e poucos anos, era muito novo, acho que uns 33 mais ou menos, era muito novo. E ele deu aquela parada ali e ficou meio sem saber assim, o que fazer no início, mas aí ele lembrou do jiu-jitsu. Ele disse assim, o que me salvou naquele momento foi a minha consciência com o jiu-jitsu. Por quê? Porque ele disse que eu tinha que ter o autocontrole, que eu tinha que me posicionar, que eu tinha que saber chegar, que eu tenho autoestima, que eu tenho... Coisa que ele tinha dificuldade no passado, né? Hoje ele é faixa preta e tal. Na época, eu acho que ele não era faixa preta ainda, acho que era faixa roxa ou marrom. Mas ele já tinha mudado bastante a postura dele. E aí ele fez esse texto agradecendo. Cara, eu mostrei pro mestre Maurício, ele, cara, olha isso aí, cara, que incrível, né? Uma negociação de concessionárias. Pois é isso que a gente conversa muito e eu lembro que acho que foi em 2016, mais ou menos, caiu na minha mão um livro. Sim. Que eu sempre cito esse livro, que é Como Chegar ao Síndio, do professor da Universidade de Harvard, que Sim. é William Ury. E eu tô lendo o livro lá, falando sobre negociação e tal. E lá no item, nos capítulos, ele fala... Jiu-jitsu aplicado à negociação. Aí Olha aí. Meu Deus, que é isso? Vamos lá, vamos ler. Quando eu leio... E eu já tinha escutado isso, por coincidência, não sei se você vai lembrar, mas uma das primeiras vezes que o mestre Liberi esteve aqui, ele já falava, eu comecei a palestrar, a fazer algumas palestras e uma das palestras eu fiz sobre o título de CD para vencer. Aplicação do princípio do CD para vencer no dia a dia do empresário, da pessoa como um todo. E aquilo tinha me chamado a atenção. Quando eu fui ler exatamente o título, o capítulo era exatamente isso, falando do princípio do CD para vencer, de que você muitas vezes cede a posição para poder aplicando a técnica, vencer o adversário. E muitas vezes isso é uma coisa que, por exemplo, trava muitas negociações. Muito. Porque as pessoas entendem, se ele está me empurrando, eu tenho que empurrar também. Se ele está me pressionando, eu tenho que pressionar. Quando na realidade, não, deixa ele empurrar, venha. Sim. E muitas vezes aplica a técnica correta, que é exatamente o que Usar a jiu-jitsu força do fala, adversário em exatamente. seu favor, né? E então, assim, o CD para vencer, por exemplo, é um princípio fantástico. Essa autoestima que existe dentro do jiu-jitsu, né? Ou seja, você chegar no tatame e entender, rapaz, eu tenho hoje um conhecimento que me permite machucar muito, né? Me permite imobilizar, me permite fazer... Eu estava estudando um dia desse, o cara disse, o jiu-jitsu é a arte mais encantadora porque ela faz o seu adversário reconhecer que perdeu. Eu achei fantástico, porque assim, você tá numa luta, por exemplo, de atemi, de karatê, de muay thai, etc. Você bate no adversário e ele apaga, caiu, pum. Ele não reconhece, às vezes ele levanta desorientado, não reconhece. O juiz não, tem as 3 tapinhas. Você dá a assim, chance do cara desistir. Desiste, o cara desiste, e então é muito... Tem um elemento é muito poético isso. É poético, exatamente. Mas eu fiquei impressionado. E recentemente, né, até na perspectiva também pessoal, eu não sei como a gente pode aplicar nessa parte de filosofia, mas eu sempre uso esse vetor, né, para o dia a dia, por exemplo, da advocacia e do empreendedorismo. Que assim, muitas vezes você está levando um amasso, mas não significa que a luta acabou. Acabou não. Então assim, você está ali sendo amassado... E de repente você consegue uma oportunidade, se você tiver com a cabeça boa, se você tiver as técnicas corretas, ou seja, se você tiver um bom controle emocional, se você continuar estudando, se você entender a filosofia, você vai conseguir sair daquela situação. Eu falo porque, por exemplo, a gente viveu, né, nos últimos 3 anos, a pandemia, a gente teve crise econômica aqui e tal, então para um empresário, para um empreendedor, isso foi muito pesado. E eu sempre dizia, peraí, calma aí, a gente tá numa situação, mantenha-se vivo, né? Ligue o modo sobrevivência, mas entenda que uma hora isso muda. Uma hora você consegue raspar aí pra cima e inverter o jogo. Né? Então tem muito esse elemento da filosofia. O jiu-jitsu é xadrez, né? É um xadrez. Você tem que jogar com paciência, com estratégia, pensando. É muito bacana isso, porque É realmente... uma luta inteligente. É uma luta inteligente. Esses elementos da filosofia, você vê também no dia a dia, professor, assim, você consegue enxergar. Na minha vida, vi muito. Eu evoluí muito com o jiu-jitsu, né? Mesmo aquele jiu-jitsu ainda para poucos. Muda você. Consegue mudar. Hoje, muito mais. Os valores que estão dentro ali do tatame ajuda muito a vida da gente. E o que você acha que a gente impacta dentro da sociedade? Qual o impacto que o jiu-jitsu dá? Fora a parte técnica, né?
Que a Olha, eu acho que é inquestionável. É eu não vou fazer... Eu não posso dizer que é sem fim, porque eu não tenho como comprovar, mas é quase isso. Cara, eu até, conhecimento... até fiz uma alusão esses dias com relação a isso. Eu acho que tem um termo na informática que eu comecei a perceber e comecei a usar também no jiu-jitsu, que é a ideia de software aberto. O que é o software aberto? É o software que você tem a colaboração de várias pessoas para desenvolver aquele software. Não tem um dono o software, ele vai sendo desenvolvido ao longo do tempo. Sim. E aí a gente é do old school, a gente vendo a nova geração, e determinadas posições a gente não tinha anteriormente. Não tinha. E eu vejo então o jiu-jitsu como um software aberto, ou seja, os caras vão colaborando na construção eu acho que a melhor definição é essa. Da arte marcial. É impressionante. Você vê, por exemplo, a meia guarda, berimbolo, não sei o que, coisas que não tinha anteriormente. Não tinha. E a gente... Na minha época, por exemplo, na nossa época, você também fez parte da Cavamura, a meia guarda era uma guarda para evitar passar e você tinha que repor. Mas não existia raspagem de meia guarda naquela, não existia isso. É verdade. E hoje em dia é uma técnica fantástica. Né? É como você vê o impacto nesse sentido de vida, de construção, de pessoa, de sociedade também. Eu acho que a gente tem muita coisa a contribuir, né? Eu vou trazer um pouquinho para aquela situação dos Estados Unidos, fora do país. Quando eu comecei a sair do país, né, eu dei entrada num visto de trabalho, né? E aí eu consegui adquirir esse visto, graças a Deus. O visto dele tem validade, né? Ele está suspenso devido àquela questão da pandemia que teve. Mas os caras avaliaram o currículo. Você tem uma ideia como a gente se torna importante, digamos assim, né? Fora do país, muita gente que quer sair do país tem muita dificuldade, sim ou não? Né? Às vezes o cara tem uma posição muito boa aqui no país, mas lá fora não se considera, né? Porque não tem o link com... Não tem o link. Enfim... E eles avaliaram o meu currículo e eu fui colocado para dentro com habilidades extraordinárias. É uma coisa assim que você fica, uau, né? Mas é mesmo. Como assim eu tenho habilidades extraordinárias? Mas eles valorizam tanto o conhecimento, não é? O próprio advogado, quando viu o meu currículo, ele disse assim, pode arrumar as malas, né? Mas eu ainda ficava naquela história de, pô, será mesmo que é assim, né? E eu consegui graças a isso. Então eu acho que a importância que você tem quando você faz o jiu-jitsu não é só o conhecimento em si da luta, né? Eu acho que você passa a ter um valor maior na sociedade por vários motivos. Porque você vai se tornar uma pessoa mais disciplinada, você melhora até como resposta a certas situações, que você reagiria errado, né? Às vezes por medo, às vezes por falta de conhecimento. Verdade. Entendeu? Porque às vezes você está numa situação que você vê, olha para o cara e diz assim, bicho, não vale a pena. Não vale a pena, entendeu? Verdade. Então, é melhor. Então, são coisas que você não tinha que você passa a ter. Além, claro, do conhecimento gigantesco que você tem. Né? E, como eu sempre digo, aquele conhecimento que você precisando é bom saber. Sim. Do que você precisando não ter. Não né? ter, verdade. Então, assim, você tem algo que está dentro de você que ninguém tira, que você constrói aí durante tantos anos, eu há quase 35 anos, né? Então, isso tem um valor incrível, a ponto, né, de um país como os Estados Unidos considerar uma qualidade, uma habilidade extraordinária, né? E você sabe bem disso, até para explicar melhor aquela situação dos Estados Unidos. Eu estou aqui de volta por uma situação da pandemia, né? Onde a gente teve que suspender o visto, voltar por causa dos pais, que naquele período estava bem complicadinho. E eu acho que isso é um dos valores do jiu-jitsu, porque a gente considera o outro também, a gente não passa a olhar só para o umbigo, né? A gente vê da importância que tem a família, os amigos e tantas outras coisas. E apesar do meu visto estar suspenso, eu posso ativá-lo, mas a gente está aqui por opção, para que a gente possa, depois de ajustar tudo, quem sabe, se Deus assim permitir, tá de volta lá também, levando de volta o que a gente um dia levou, que é o conhecimento que a gente tem e que eles consideram bastante. Né? É verdade, isso é muito importante. A gente tem um valor, né, que é o valor da disciplina, né, o valor da hierarquia, Perfeito. O valor do conhecimento, né, a gente respeita realmente. E hoje é um vetor, vamos dizer assim, de muita importância dentro do jiu-jitsu, né, esses valores que estão presentes. Eu acho que de alguma forma isso também vai se espraiando na sociedade, né? Perfeito. A gente ter a colaboração, né? Esses valores infelizmente estão se perdendo, alguns deles, né, estão se perdendo. A gente tem, por exemplo, a hierarquia é uma coisa que tem muitas críticas, etc. Mas eu acho que é muito importante porque é um valor de tradição que dá conta de respeito, dá conta de
de admiração, né, como a gente colocou, né, com o professor, né, o mestre, o professor. Enfim, eu vejo como um elemento, realmente, o jiu-jitsu tem uma capacidade de impactar muito fortemente a gente na sociedade, porque traz, né, muita coisa positiva, né, para além, né, a gente nem questiona, para além da parte técnica, né, muito além. Porque essa parte técnica realmente tava assistindo um podcast, não lembro quem foi agora, mas o cara perguntou, qual a arte marcial mais eficiente? O cara, jiu-jitsu. Aí o cara, não, jiu-jitsu, acabou, não tem o que fazer. A gente tem pessoas que vieram de outras artes marciais, a gente respeita, obviamente, todas elas, mas em termos de eficiência, a gente sabe que é uma arte muito eficiente. Mas, professor, eu tenho certeza que a gente vai ter aí muitos e muitos encontros. Sim. A ideia hoje era extrair realmente algumas histórias, alguns ensinamentos. Eu tenho certeza que é algo que pra gente, pra minha audiência, pra o pessoal que está assistindo o Juris Talk, de uma forma geral, a comunidade do jiu-jitsu, a comunidade do direito, vai fazer muita diferença, porque vai fazer... Sim. A ideia aqui que a gente tem é fazer exatamente essa interconexão de conhecimentos. Né? E eu, graças a Deus, tenho a felicidade de ter esses dois conhecimentos no meu dia a dia, né? Do empreendedorismo, do direito, do jiu-jitsu. Mas a ideia é que a gente faça mais de um podcast. Vamos fazer. Construa outros podcasts sobre temas também parecidos como esse. Sim. Fiquei muito feliz de tê-lo aqui, né? Mais uma vez. A gente sempre deixa um espaçozinho pro final para que você possa falar para a audiência o que você acha, que conselho você dá, o que é que você... Além de faça jiu-jitsu, né? Mas outros conselhos que você queira porventura dar, a gente é um espaço que eu deixo, e agradecendo mais uma vez para que você, deixando a porta aberta, para que você volte em outras oportunidades. Vou voltar com o maior prazer. Então, o jiu-jitsu, uma das coisas mais importantes que a gente vê no tatame é justamente aquele senso de igualdade. Você sabe disso. A gente tem ali um estudante que está começando agora, um jovem, e tem ali médicos conceituados, tem advogados conceituados, tem juízes, e ali é todo mundo igual. Então, esse senso de igualdade, de humildade, de você simplesmente se considerar o outro como o seu parceiro de treino, onde não tem diferença, não tem conta bancária, ali não tem nada, ali é todo mundo aluno, todo mundo treinando junto. Então, esse é um valor também que a gente leva para fora, de fazer bons amigos, verdadeiros amigos, e todo mundo num nível só, sem vaidade, né? Digamos assim. A uniformização gera isso, que é todo mundo igual, né? Como diz o mestre Liber, forma única. Forma única. E esse senso de você respeitar a pessoa pela pessoa mesmo, e não pelo título, pelo cargo, né? Não, nada disso. Então, tantos outros valores também o jiu-jitsu tem isso. E você sabe muito bem que você é um grande faixa preta. Então, assim, o conselho que eu deixo é assim, cara, aproveita a vida da melhor forma possível, né? Com seus familiares, sua família, seus amigos, porque na vida tudo passa, né? É título, é conquista, tudo que vai permanecer é a nossa essência. O que a gente vai sair daqui e deixar é a essência. Se for boa, ninguém vai esquecer de você. E muitos vão levar aquilo para a vida toda, até o dia do final da vida daquela pessoa, e vão passar para outros. E é isso que tem valor. O resto vai tudo ficar por aí. Valeu, meu professor. Vocês viram aí, né? Mais uma vez a gente termina um Juris Talk muito bacana, com muitas informações, muitas ideias. Peço a vocês que se inscrevam no canal, façam aquele comentário, deem o joinha lá para que a gente possa crescer. Mas fica aí mais um ensinamento com relação a direito, empreendedorismo e tecnologia. Mais um Juris Talk. Fique com Deus. Até uma próxima.